O HQCG é uma série de programas para discutir a criação e o desenvolvimento de histórias em quadrinhos com autores de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Esse projeto foi selecionado pelo edital Morena Cultura e Turismo, patrocinado e apoiado pela Lei Aldir Blanc, FEMIC, Sectur e Governo Federal. Salve todas as pessoas, a gente está começando aqui a programação do HQCG, um projeto que reúne autores de quadrinhos de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E aí, hoje, a gente vai falar sobre a temática do processo criativo nas HQs. Essa série de vídeos a gente vai discutir sobre a criação e a produção de quadrinhos. Estamos aqui em 4 autores e eu queria pedir para os meus amigos aqui se apresentarem. Pode começar o Manuel. Eu estou em cima, né? Começa, sou o primeiro. Bom, meu nome é Manuel Merlotti, eu sou criador de Lazarus Hunter. Essa está ficando praticamente a minha alcunha agora. Sou nascido em Campo Grande, trabalho também em jornal aqui em Campo Grande, trabalho fazendo charges no jornal O Estado, e minha pegada hoje em dia é mais quadrinhos, né? Então eu cumpro o meu papel lá, faço a minha charge lá todo dia e me dedico o resto do tempo aos quadrinhos. É isso. Tonique. Pensei que ia ser o Anderson. Meu nome é Vanik Correia, sou arte educador, sou ilustrador e a maior parte do tempo eu estou ilustrando editorialmente, faço também história em quadrinhos de forma profissional e amadora também, né? Publicar os próprios livros também, né? Basicamente isso. Anderson. Eu sou Anderson Barbosa, sou o criador do Perfect Cheese, trabalho como designer gráfico e ilustrador, e às vezes pego um ou outro serviço de ilustração na área de quadrinhos, ou até para desenho para animação. Bom, eu sou Fábio Kiel, sou autor de O Chinelo da Alma, Onírica, Amálgama, também sou arte educador, muralista, e estou aqui com meus amigos para discutir esse tema bem interessante e que vai interessar tanto ao público quanto aos novos autores. Então, eu queria começar com vocês, partindo do princípio que é de onde que parte as ideias, né? Tipo, quando vocês vão criar um projeto, uma história, de onde que parte? Vocês se interessam pelo personagem, parte do cenário, parte de uma ideia fixa que vocês têm? Qual que como vocês costumam lidar com esse início do projeto, né? Da criação, né? Pode começar com o Emanuel, que está em primeiro lugar ali na fila. Eu vou ser o primeiro de tudo hoje, hein? Bom, cara, esse negócio de criação, para mim, sempre foi muito orgânico, assim. Tipo, para tudo que eu fiz, por exemplo, vou dar o exemplo da charge, né? A charge, eu pego todo dia uma temática e tenho que desenvolver lá uma charge, né? Um desenho que exemplifique aquela matéria, né? Atualmente é a crise atual do coronavírus, tal. Então, desde que eu comecei na charge, né? Então, isso para mim, esse negócio de criar, modéstia à parte falando, é muito fácil para mim, esse negócio de criar. Entendeu? Eu nunca tive dificuldade em criar algo. Travei. Esse negócio que eu vejo o pessoal falar de travar, eu acho interessante, porque eu acredito que isso aconteça. E isso não quer dizer que o cara não é um autor genial, não tem nada a ver. Isso cada um tem o seu processo de criar, né? Para criar, eu tenho que pegar uma página ali. Geralmente hoje em dia eu comprei aqueles sketchbooks, aqueles A4. Cara, eu faço tudo ali.
Então por exemplo, eu vou fazer uma história em quadrinho. A história do Lázaro, eu fiz tudo assim, fiz página por página. E a história se baseou dali. Porque eu vou muito naquele o método Marvel, né, do Stan Lee. Tipo, você faz a página e depois eu vou colocar o texto. Cara, e isso funciona. Eu acho que, ainda mais se, por exemplo, no caso, por exemplo, eu sou autor, eu vou elaborar a história, né? Vou colocar o texto depois. Mas digamos que você trabalha com outro cara. Aí já é a visão do cara em cima do seu desenho. Aí vai sair um pouco diferente, né? Então, eu faço assim. Tudo que eu tenho que fazer, tudo que eu tenho que criar, lógico, existe um conceito na cabeça da gente, né? E atualmente, eu vou falar de coisas que aconteceram, assim, para poder ficar mais, né? Atualmente, eu participei de uma coletânea e a temática era terror espacial. Então, e tem um limite, que são 4 páginas. Aí eu falei, cara, como é que eu vou fazer uma história de ficção, terror espacial, em 4 páginas? Cara, e quando eu comecei a fazer o troço no papel, as 4 páginas, bicho, fluiu, assim. E aí depois, quando eu fui colocar o texto, aí ficou mais complexo ainda a história. Quer dizer, é muito orgânico, é muito natural. Assim. É assim que eu crio. Nick? Eu achei legal essa questão do Emanuel falando, a questão do larga a mão do bloqueio, porque eu acho que tem que ter agilidade para produzir, né, Emanuel? Então, no caso de você trabalhando, você tipo, não tem tempo para ficar bloqueado, né? Eu acho massa isso também. Não tem como você ficar bloqueado. Você tem que tirar o seu, né, cara? Pão de cada dia. Isso muitas vezes acontece também de chegar um trabalho de hoje para amanhã e eu tenho que executar, não importa. Eu tenho que executar, né? Então, assim, na questão do processo criativo, dos quadrinhos, propriamente dito, eu sempre comecei pelo personagem. No caso, eu sempre começo, assim, entre aspas, pela capa, né? Ou pelo pôster. E eu visualizo os personagens e eu vou dando, assim, criando personalidades. A partir do momento em que eu começo a desenhar várias vezes o mesmo personagem. Parece que ele vai criando vida. Aquela coisa que parece clichê, né? Mas é verdade mesmo, você vai dando personalidade para ele. E fazendo o e se, né, cara? O what if, né? E se o personagem fizesse tal coisa? Se ele morasse em tal lugar, em tal época, né? No caso do Detalhes, a história foi baseada num sonho que minha esposa teve 2 anos antes da produção dele. E ela teve esse sonho, né? E a gente descreve isso no livro. E o sonho foi virando uma bola de neve e a gente transformou ele no livro, né? No caso do Amor Sobre Rodas, foi um desenho que eu fiz, eu tenho ele guardado ainda, e daquele desenho, eu criei o início da história. Ela demorou 3 anos e meio para ser produzida, né? E aquela coisa interessante, a questão que o Manuel falou, de produz o quadrinho e depois você vem encorpando com o texto, é uma técnica maravilhosa mesmo, Emanuel, porque assim, realmente porque existem os espaços de silêncio em que a gente pode deixar, né, os quadrinhos de silêncio. Eu gosto muito, né, dessas, até os animes também tem muito disso de espaços de silêncio, né? Então, muitas vezes eu deixo muito espaço de silêncio e acrescento pouca coisa. Tanto que quando o Sidney Guzman e o Daniel, do Pipoque Nanquim, quando eles leram detalhes, eles acharam mesmo que tinha muito texto em algumas passagens do livro, né? E eu falei, putz, eu preciso melhorar nisso, preciso mostrar mais do que dizer, né? Então eu fui me aprimorando nessa questão de como contar uma história sem ter muito texto, assim, contendo textos básicos, né? Tanto que o próximo livro que eu quero fazer não vai ter texto algum, né? Eu quero trabalhar com as imagens e trazer essa questão da emoção com ícones. Eu vou usar ícones de expressão do sentimento dos personagens, assim, né? Então, assim, vai ser uma narrativa que eu explorei ao longo de 4 anos que eu estou escrevendo essa história, né? Ela está lá, escrita, pronta, e agora eu vou começar a produzir ela. E essa questão da criação, realmente, eu bato em cima de que eu não consigo mais
discernir essa questão do bloqueio, porque eu vivo da ilustração, vivo da arte, né? Então, eu não tenho tempo mesmo para ficar bloqueado. Eu acabo fazendo outras coisas e dando um tempo para aquilo que eu estou fazendo, né? Para que a mente descanse, né? Eu pulo para outro lugar, faço outra coisa e deixo descansando aquele material lá, para eu não ficar bitolado também, né? Então, esse é o meu processo de criação gira em torno disso. Tem uma coisa que você falou, Vani, que eu fiquei curioso, que é assim, você falou que você parte do pôster ali, né? Você começa a brincar com o personagem, isso tudo de forma gráfica, mas junto com esse desenvolvimento gráfico, você já vai escrevendo, o personagem é tal coisa, ou fica na sua cabeça? Não, fica na cabeça, cara, fica na cabeça. Eu não consigo colocar no papel aquela listinha de personagem tem tanto de altura, isso para mim é RPG, tá ligado? Eu não consigo fazer isso. Fica na minha cabeça e vai desenvolvendo. Eu fiz um curso uma vez que o cara batia nessa tecla de que você tinha por quase obrigação de fazer um histórico do seu personagem, né? E eu falo, cara, mas eu não consigo fazer isso não porque eu não consigo, não tenho habilidade, eu não consigo fazer isso porque eu acho isso maçante. Não vejo E sentido. outra, o personagem ele é abstrato, você nunca vai tocá-lo. Então você não tem essa obrigação de ter idade, altura, que época que ele nasceu, como foi o parto dele, se foi traumático a sua infância. Isso depende muito do que você vai construir. Por exemplo, meus personagens do Detalhe, sim, tinha traumas de infância. Então eu mostrei eles criança também. Então, assim, aí tudo bem, né? Mas, assim, os outros personagens eu fui criando, não precisava disso tudo. Você via que na família do cara tinha problema lá com a mãe dele, não tinha o pai. Então, nisso já está incluído, né? Você, poxa, estou com um problema aqui. Né? Então, assim, eu não tenho essa coisa também, não. A história faz a necessidade, cria a necessidade. Hunter, tem infância, o Emanuel? Você botou isso? Tá mudo. Tá mudo. Desculpa. Não, ele tem infância, sim. Mas como o personagem já começa já com ele adulto e tudo mais, que são coisas que no recordatório, nas futuras histórias, a gente vai ficar sabendo. Uma coisa que eu vi outro dia, vou falar rapidinho, porque o Anderson tem que falar aí. Não, fica à vontade. O Anderson tem todo o tempo do mundo para falar. Porque, assim, o que eu ia falar, assim, esse lance de você construir uma história, esse negócio de você ficar explicando tudo, cara, isso é muito chato. A pessoa que, por exemplo, os caras estavam fazendo uma crítica sobre o Mad Max, esse último filme agora, que é genial, A Estrada da Fúria, que mereceu todos os Oscars. Cara, o filme todo ali você vai sacando. Não tem essa preocupação de falar quem que é aquele vilão, quem que é aquele cara, por que começou aquilo. Todos os personagens, você, no meio da trama, você consegue saber quem que é quem. Está tudo muito claro. Então a gente tem que ter esse cuidado, ou isso é de cada um também, né? Que nem, por exemplo, uma coisa que me ocorreu também, esse lance do Lázaro, por exemplo, como é um personagem que vai ter continuação, que vão ser várias histórias e quadrinhos sobre ele, talvez eu tenha que pensar esse lance que o Fábio falou aí, que é meio chato de fazer. Eu já pensei, aliás, já sei, eu já conheço o Lázaro total, assim, já sei exatamente tudo sobre ele, porque é muito orgânico, entendeu? Não é aquela coisa assim, eu sei qual que é a origem dele, todas essas coisas. Mas talvez seja legal você criar isso para você definir a personalidade na hora que você está botando o personagem ali. Tipo assim, recentemente, teve um cara aí que me segue, ele fez uma história em quadrinho, ele pediu o Lázaro emprestado para colocar. Você viu, Fábio? Você viu, né? Ele pediu para colocar o personagem junto com a personagem dele. Ele fez uma história em quadrinho. O cara é bom pra caramba, bicho. E ele sacou o Lázaro. Só que ele colocou frases que o Lázaro falava lá que não corresponde ao Lázaro. Você entendeu? Corresponde à ideia do personagem, mas não o Lázaro em si. Mas eu deixei porque o cara tá dando a visão dele. É uma fanart, certo? Ele é um fã e o cara desenha bem, o cara é profissional. Mas é assim que é denominado, né? Quando alguém pega um personagem seu para poder falar sobre ele. Aí, então, quer dizer, não é o Lázaro que eu concebi. Mas o Lázaro, ele pode ser de qualquer um. Por exemplo, você está lendo o Lázaro, você faz o personagem. Você faz a leitura do personagem. Então não tem muito esse negócio, né? Sei lá, acho que é mais ou menos isso aí.
É que eu acho que, assim, as duas falas sua e do Nicolas, elas conversam porque a sua história, como ela tem continuação, o personagem vai ter uma longevidade, então ele tem uma necessidade, né, de você ter esse background. O Vanik trabalha com graphic novels, né, com histórias fechadas. Então, assim, o que precisa o público saber, o público vai saber. O que não precisa, o que não tem necessidade de ser explicado, não tem necessidade, acabou, né? Não tem porquê. Você até usou um exemplo de um filme que a gente pode discutir, que eu não acho ele genial, coisa nenhuma, mas não é papo para esse programa, mas assim, uma coisa que você falou é isso. Os personagens eles vão se manifestando conforme o filme vai andando, né? E isso que é uma coisa importante. Aí agora eu queria ouvir o Anderson falando aí de onde que partem essas primeiras ideias, de onde que ele busca essas inspirações. Bom, tem umas questões aí que foram faladas. Por exemplo, essa coisa sobre o background do personagem. As pessoas que você conhece no seu dia a dia, você sabe o background de todas elas? E dessa mesma forma, você gosta das pessoas. Você simpatiza, faz amizade, e aos poucos você vai conhecendo as pessoas. Então, eu acredito que personagens de quadrinhos, como é o caso do Lazarus, como é o caso do Perfect Cheese, são aqueles amigos que você vai fazendo, vai conhecendo aos poucos. Aos poucos você vai sabendo um pouco mais sobre a vida dele. O Perfect Cheese mesmo, eu passei por umas tirinhas, umas histórias dele, que apesar de serem tirinhas, eu faço como se fosse uma história continuada. Então, cada tirinha é um capítulo novo daquela história dele. Ele tem uma história que, depois que termina toda uma fase, toda uma saga dele, de repente ele volta para trás. Ele volta para trás e conta sobre o nascimento dele, a origem do nome dele, como ele ganhou a espada de plástico que ele usa para lutar, a faixinha tipo viking que ele usa, o fato dele gostar de viking. Tudo isso é explicado assim, de maneira orgânica, aos poucos. Então, acho que é bem isso daí. Os personagens, essa coisa de conhecer pessoas, acho que você falou uma coisa que tem tudo a ver realmente com contar uma história, né? Então, existem pessoas que você tem um conhecimento maior, que você convive mais e que você, né, e às vezes você precisa por algum motivo conhecer melhor aquela pessoa. E existem pessoas que, né, você conhece com menos intensidade, com menos nuances e tal. O meu processo esse da onde eu parto, ele é muito diverso, porque cada projeto para mim é um projeto separado. Mas todos eles têm uma coisa em comum, que é essa coisa que acho que vocês já até falaram, que é essa coisa de trabalho contínuo, né? Então, não é raro eu estar tipo, rabiscando, escrevendo ou pensando histórias que não necessariamente vão dar em alguma coisa, mas é um processo, né, que vai somando, né, aquela soma de quantidade de trabalho e de não parar é que vai fortalecendo o seu projeto. Quando você pega o projeto que realmente vai dar em alguma coisa, parece que você já está treinado, você já treinou, né? E eu até falei numa live recente que essa coisa do bloqueio criativo, eu acho que ela é superestimada por uma questão que é assim, nem tudo é nem todo bloqueio é criativo. Tem bloqueio que ele é técnico, tem bloqueio que ele é de praticidade, de prática, né? Então, eu não sei se vocês, mas tem vezes que eu chego na frente do papel e eu, sei lá, não estou muito legal naquele dia e eu acho que eu não vou dar conta de fazer aquilo. Vamos supor, eu tenho que desenhar uma bicicleta. Eu até já desenhei uma bicicleta em algum momento, mas eu me coloco que cara, não vou conseguir desenhar essa bicicleta e tal, porque você não tá legal, sei lá, não é um dia bacana. E aí, se você se forçar a sentar lá e fazer, você vai descobrir que você sabe fazer a bicicleta e talvez saia mais legal ainda do que você imaginou que você faria, né? Então, eu acho que essa confusão do bloqueio também, ela está muito relacionada a essa coisa de não entender que são pelo menos três partes. Uma é essa criativa, né, essa de elaboração e de pensar as coisas que vão acontecer, como o seu personagem é.
A outra é a técnica, que é saber fazer aquilo, ou, se não souber, aprender. E a outra é a prática, que é essa de todo dia você ir lá e batalhar contra a folha em branco, né? E fazer aquilo se tornar algo com preenchimento e tal, né? Então eu acredito muito nessa... e eu acho que a pandemia me trouxe muito mais forte essa coisa, né? Porque no começo da pandemia, foi engraçado que eu comecei a produzir loucamente, assim, né? Eu acho que até meio que uma negação, assim, do que estava acontecendo. Eu meio que achei legal, assim, vai ficar preso, beleza, né? Para mim, melhor. Aí, sei lá, um mês e pouco depois que eu percebi que o negócio, que o buraco era mais embaixo, aí a depressão começou, não depressão, mas aquele sentimento, né? Poxa, né? As coisas não vão sair do jeito que eu gostaria. Tudo que eu planejei em 2020 caiu por terra. E aí eu comecei a ter bloqueio. E aí eu percebi que o bloqueio não era criativo, porque as coisas já estavam elaboradas. O que eu não tinha era sentado para fazer. E aí eu vi que o bloqueio não era o bloqueio criativo, era o bloqueio prático e o bloqueio técnico, né? Que muitas vezes, por estar chateado, eu achava que não dava conta de fazer aquilo. Mas eu me esforcei para sentar todos os dias, até porque não tinha o que fazer também, né? Então eu tinha que enfrentar aquilo ali todo dia, e aí acabou sendo um exercício que trouxe até novos olhares para o meu próprio trabalho, assim, acho que foi bem interessante. Eu queria até aproveitar, né, eu nem está aqui na lista de perguntas, mas eu acho que é interessante, a gente ainda está nesse momento conflituoso ainda do vírus, né, ainda tem um caminho aí para andar. Queria saber se esse momento de quarentena, de incertezas, porque não é só você ficar em casa, ou você lidar com ir para algum lugar de máscara, ou enfim. Tem essa coisa também que é uma sensação, né? Que às vezes não é nem a gente não elabora isso, mas com certeza todos nós mudamos muito nesse processo. E eu queria saber se vocês tiveram alguma percepção do que mudou criativamente para vocês, ou, assim, para ser mais prático, né? O que mudou no trabalho de vocês, no processo de vocês, se é que mudou. Manuel. Cara, você falando nesse negócio aí de você se agarrou, né, ao trabalho, eu lembrei do filme Titanic. Tem aqueles músicos que ficavam tocando lá, o barco afundando, né? Rapaz, e é exatamente o que a gente é, né, cara? O que a gente faz. Quer dizer, cada um reage de um jeito, né? Então, tipo assim, eu me senti muito impotente diante do que estava acontecendo. Eu percebi que era uma coisa terrível, que as pessoas iam morrer, e eu me senti extremamente impotente. Cara, o que eu posso fazer para contribuir pro todo? Aí eu lembrei que eu sou chargista, cara, e que eu podia colocar esse sentimento, a crítica, a favor. Eu podia criticar essas atitudes, tanto que teve uma charge minha que viralizou, cara, que eu fiz sobre esse negócio do o pessoal na UTI. Não sei se você viu, Fábio, fazendo força para tampar a porta, e os vírus tentando sair, aquele esforço, e o pessoal lá no bar, curtindo. Cara, essa charge, ela viralizou o mundo inteiro. Foi mais de 100 mil curtidas, cara. Não para de curtir. Foi o único trabalho meu que viralizou. Por quê? Por causa desse sentimento, cara. Os enfermeiros viam aquilo, ficavam, cara, você representou toda a dor que a gente sente, a gente fica muito puto com isso, cara, a gente tá aqui se matando. E o povo tá lá no bar. Então, quando eu percebi que eu podia dar voz para as pessoas, e podia, porque a arte, esse que é o trabalho da arte, né, Fábio? Cara, a gente, a gente se sente, não, o que a gente faz cara, o nosso trabalho é fundamental. A história vai ser contada através da arte, cara. Vão ver os quadros que foram pintados na pandemia, vão ver as charges. Cara, a gente está contribuindo para contar a história. Então, automaticamente, eu comecei a perceber que eu poderia contribuir, né? Que eu não era tão assim não, eu estou em casa aqui, estou cuidando do meu e acabou. E também como cidadão, cara, eu não saí para canto nenhum. Esse negócio que o Fábio falou também, cara, que diferença faz para um artista esse negócio de ficar em casa, de se, né, com o lockdown, né?
Cara, isso aí pra gente é normal, ficar em casa, a gente é introspectivo, a gente adora ficar no nosso espaço. Então, não mudou muito nessa questão. Mas, assim, teve o lance primeiro que era aquela coisa, não, eu vou ter que trabalhar em casa agora, vou produzir, né? Depois veio a paranoia, cara, será que isso aí vai chegar aqui? Então, tudo isso aí influenciou no meu trabalho. Cara, eu realmente sou outro artista hoje. Sou outro artista. Então, o sofrimento, ele sempre vem, né, para melhorar o artista, para melhorar o ser humano. E isso reflete no nosso trabalho. Então, foi bacana, foi bacana. Eu percebi, eu já mais ou menos sabia qual era o meu papel como artista, mas agora eu tenho certeza que o meu papel como artista, o papel de todos nós aqui, é mostrar tudo de errado que acontece no país, tudo. A gente nunca pode perder isso, pessoal. Nosso trabalho sempre vai ter que ser sempre voltado para poder mostrar as injustiças. Nick? Cara, é assim, essa coisa do home office, né? Sempre para mim foi normal, né? Faz bastante tempo que eu trabalho home office. Então, no começo da pandemia, eu mantive o meu ritmo, porque eu também estava atendendo muito cliente e não tinha tempo para olhar para fora. Mas aí, quando a pandemia realmente se tornou realidade, porque chega um momento em que você bloqueia, né? Não quero ver isso, não quero ver notícia, não quero ver nada. Mas a hora que a pandemia chega perto, pô, a pandemia matou um monte de gente que a gente conhece, né, cara? Então, assim, aí você fala, caramba, realmente tá pegando. Só que, cara, eu entendo que o brasileiro, cara, tem um problema, que é a questão da obediência, cara, sabe? O brasileiro, ele tem um problema de obedecer os mais velhos, de obedecer os pai e mãe. Acho que isso é desde a época do descobrimento aí, entre aspas, né? Então, cara, eu vejo, cara, os bares cheios, mano. Bar cheio, a shopping tá cheio, tá todo mundo rodando à noite. Aí você passa, se você passar de noite em algum lugar, você olha pro shopping ali, está lotado o shopping, cara. Entendeu? Então, assim, o cara vai de máscara, beleza. Mas, cara, você só vai num lugar desse quando é realmente extrema necessidade, né? Ou quando outro dia, por exemplo, tive que sair, tive que ir, né, nesses lugares, tive que ir. Mas, enfim. Mas todo dia, cara, a galera tá no bar ali, cara, né? E você fala, pô, cara, parece que só eu tô errado nisso tudo, né? Os cara, porque o vírus não tá pegando o cara, tá pegando só quem eu conheço, né? Então, o que você faz com um negócio desse? Eu sou muito a favor em relação a isso hoje, em relação ao que o Manuel falou, de realmente você mostrar o seu trabalho, você expor, você falar, cara, o que está acontecendo está ruim mesmo. Por exemplo, cara, essa farra do Covid que teve, farra do Covidão, e agora as pessoas tomando vacina na frente dos idosos, tomando lugar, gente que tem sobrenome, entrando na fila, entrando, sabe? E, cara, é umas coisas assim, você fala, cara, realmente tá demais. Então, assim, mas eu concordo com essa questão da gente ter que falar. Fala mesmo por meio do seu trabalho, né? Anderson? Quanto à parte do trabalho, no começo não mudou muita coisa, mas teve uma fase assim, o meu trabalho não é só a parte de ilustração, não é só a parte de desenho, tem também o trabalho de design. Muitos clientes que eu atendi eram bares, eram restaurantes, essas coisas assim, fecharam tudo. Então, no começo da pandemia, foi um pouco triste essa parte financeira, porque não estavam fazendo serviço, não estava entrando dinheiro. Aí, depois de uns tempos para cá, deu uma melhorada, mas a questão assim, a gente tem que se readaptar, tem que fazer outros tipos de coisa, outros tipos de trabalho, pensar de forma diferente. A questão do home office também, como o Vanik falou, eu já estava acostumado. Então, para mim, não mudou muita coisa em relação a isso, porque trabalhar em casa eu já fazia. Mais aquela questão assim, não sair, né? Isso até, de certa forma, foi economicamente mais viável para mim. Quando aconteceu um negócio importante, que eu acho que vocês vão se identificar e talvez ajude vocês em alguma coisa. Quando aconteceu esse negócio do Covid,
e isso ficou muito claro, que o risco de morte, se você pegasse o vírus, você poderia morrer. Cara, eu comecei a pensar, o que eu quero da minha vida, o que vai ser a minha vida, o que é importante, qual que é a razão da minha vida. Eu não sei se vocês tiveram essa indagação. E sabe o que veio na minha cabeça? Eu falei, cara, eu quero trabalhar com quadrinhos. Eu quero ser quadrinista. Porque, cara, eu trabalho com caricatura aqui na minha cidade, aqui em Campo Grande, onde a gente mora. Mas, bicho, esse não é meu sonho. Eu faço isso para poder pagar as contas. E aí eu falei, cara, mas aí chega um vírus desse que pode encurtar a vida, certo? E aí você está perdendo tempo. Então, quer dizer, ele veio para mostrar pra gente que a gente não pode perder tempo na vida. Quem tem que correr atrás, quem tem que ser feliz. Foi aí que eu decidi, cara, que eu vou fazer só quadrinhos. Eu toquei só nos quadrinhos. Você entendeu? E foi aí que eu me toquei. Falei, cara, quanto tempo eu vou ficar postergando na minha vida, você entendeu? Para não fazer o que me dá, o que faz sentido na minha vida. Então, isso me ajudou também a focar. Tanto que eu fiquei, hoje, atualmente, eu ainda faço uma caricatura ali, outra ali. Mas eu tô, cara, 70% focado nos quadrinhos. Estou fazendo só os meus projetos, cara. E estou participando de tudo que é projeto. E por participar de outros projetos, estão surgindo outras coisas. Então, quer dizer, você tem que... Você não pode deixar o seu sonho para amanhã. Você tem que viver o seu sonho hoje, cara. Hoje. E tem que correr atrás dele. Então, foi isso que eu aprendi com a pandemia. Entendeu? Eu falei, cara, eu não posso ficar perdendo tempo mais. Eu tenho que fazer o que eu amo. É quadrinhos. Você entendeu? Então, eu achei interessante falar isso aí para vocês, porque foi um lance que me mudou mesmo. Legal, Emanuel. Tem uma coisa que todos nós aqui já falamos sobre isso, dessa coisa mais solitária, né, do nosso trabalho, que é um trabalho realmente... O quadrinho, eu costumo dizer que assim, você sozinho constrói um universo. Sozinho. Né? Então, sozinho ele é bom e também, às vezes, ele é pesado. Mas, assim, a gente sabe que é muito fácil se perder nos nossos próprios pensamentos, se perder nas nossas próprias... a gente acha que está fazendo uma coisa que está muito legal e tal, porque você não tem um espelho ali naquele momento para te auxiliar. Vocês costumam trabalhar com pessoas que fazem leitura beta, ouvir críticas? Críticas que eu falo assim... Porque crítica também é uma coisa mal entendida, né? Crítica vem de critério, né? Crítica não é falar mal, crítica vem de critério. Então, pessoas que têm um critério que possam ajudar vocês a desenvolverem melhor o trabalho de vocês, vocês conseguem contar com essas pessoas, vocês têm esse núcleo de pessoas, como vocês costumam trabalhar? Emanuel. Então, cara, eu sou um cara super aberto à crítica. Eu acho que o artista depende também da crítica, né? Mas assim, eu acho que o artista, o primeiro crítico, cara, tem que ser você mesmo. Você tem que criticar o seu trabalho. Porque você pode enganar todo mundo. Todo mundo pode bater no seu ombrinho e falar, cara, você tá mandando bem. Mas você não engana a si mesmo. Você sabe quando você faz um bom trabalho e você sabe quando você faz uma merda. Você entendeu? Então, eu comecei a evoluir como profissional a partir do momento que eu comecei a me criticar. Cara, isso aí tá muito ruim. Eu posso fazer mais do que isso. Por isso que eu, por exemplo, eu sou o tipo do cara, por exemplo, cara, que eu não sinto inveja de artista, colega meu, cara. Porque para mim, ele não é meu adversário. O meu adversário sou eu. Meu adversário é a minha preguiça, é a minha prepotência. Você entendeu? Esse é meu adversário. Cara, eu gosto de ver muito documentários sobre os feras, os quadrinhos. Cara, o Jack Kirby, ele deu só um conselho como que fugiu o nome da cabeça agora? Romita Jr. O Romita Jr. Ele deu só um conselho pro Romita. Senta na prancheta e desenha feito louco. O cara tinha que pagar, o cara tinha que sustentar a família. Ele fazia 6 páginas por dia. Você consegue fazer isso por dia, Fábio? O cara fazia 6 páginas por dia. Por quê? Porque tinha que pagar, colocar comida na mesa, cara. Os caras passavam uma série de coisas. Mas ele tá certo. Então, às vezes, a gente fica ali enrolando, querendo fazer coisinha. Não, cara, vai pra prancheta
e desenha. E você só vai melhorar como profissional se você desenhar feito louco, cara. Se você desenhar o dia inteiro. Cara, esses caras que trabalham para o mercado americano, eles não têm vida, coitado. Mas olha o traço desses caras. Às vezes é uma coisa meio enlatada, tal, mas tecnicamente o trabalho dos caras é perfeito. Por quê? Porque o cara faz aquilo todo dia, ele acorda às 6 horas da manhã e vai dormir 2 horas da madrugada, cara. O outro dia tá fazendo a mesma coisa. Se você pegar as primeiras páginas do John Byrne, cara, é uma porcaria. Mas ele lá no meio, lá, ele tá picando, cara. Por quê? Foi na prática. Foi todo dia, desenhando, desenhando. Então, é assim que a gente vai evoluir como profissional. Entendeu? E sem aquelas frescurinhas de... Cara, outra coisa também. Lá no meu Instagram. Por exemplo, o Fábio, quando a gente se conheceu no início, ele não curtia muito os meus desenhos, não. Mas depois, assim, lá pra frente, eu comecei a perceber que ele começou a curtir uns quadrinhos meus. Ele curtia as caricaturas. Mas ele quase não... Eu percebia. Então, isso era um termômetro. Eu falei, ó, eu já tô chamando a atenção já pro lado crítico do Fábio. Já tá começando... Então, quer dizer, o feedback de um profissional também é essencial, cara. Tipo, fã, ele tem a visão de fã, você entendeu? E às vezes ele não quer, ele quer só te incentivar. Mas quando um colega seu vai lá e curte o seu trabalho, ou quando de repente um cara curte o seu trabalho e você vai ver o trabalho do cara, bicho, tem um americano que me segue, ele curte meu trabalho, vocês precisam ver o traço do cara. O cara trabalha pra Marvel. O cara é bom pra cacete, cara. E vira e mexe, ele curte lá um desenho meu lá. Cara, eu fico muito feliz com isso. Isso não quer dizer que eu tô perfeito, mas é um termômetro. Então, nas redes sociais, isso também, Fábio, voltando à questão da sua pergunta, hoje em dia, a gente tem as redes sociais, né? Antigamente, era mais difícil, né? Você só tinha o feedback quando já estava publicado. Hoje a gente já pode fazer uma prévia, a gente já pode publicar alguma coisinha lá. Então, mas tudo tem relação com esse negócio de você se cobrar mais, entendeu? Como artista, e ter esse feedback, ficar esperto com esse feedback. Acho que é importante. O Vanik eu sei que tem os leitor beta, que a gente já trocou ideia sobre isso, né? Fala aí, Vanik. Sim, sim. E eu acho interessante isso, sim, alguém ler o livro muito tempo antes de publicar. Eu sou a favor, sim, de ter uma outra pessoa para... Assim, eu também sou muito crítico do meu trabalho, viu, Manuel? Eu olho o meu material, meus materiais antigos e falo assim, cara, como que alguém me contratou? Como que alguém me contratou? Só que, assim, foi uma oportunidade que eu vejo. Tipo, se o cara não tivesse acreditado no meu trabalho, naquela porcaria de trabalho, eu não estaria onde eu estou, né? Então, assim, cara, levanta as mãos pro céu, cara, porque foi o cara que moldou o seu processo de construção do seu estilo, né? Então, assim, o Detalhes, por exemplo, como é um livro grande, 256 páginas, né? Eu tive vários amigos que leram ele, imprimi em formato A4, ficou um calhamaço, assim, de A4, parecia uma resma. E aí eu encadernei, acho que 4 ou 5 cópias e entreguei na mão deles. E eles editaram o livro para mim. Tipo, tava de um jeito, eles vieram, cara, esse texto aqui tá esquisito, e eles não eram leitores de quadrinho, eram leitores. Então trouxeram uma visão para mim, porque eu achava que estava bom. Quando eles vieram com a visão deles, eu falei, puxa, realmente dá para melhorar. Não que assim, aquela questão que você sempre fala, você perdeu a essência, né? Você perdeu a sua essência, porque, cara, são 250 páginas, né? Eu aprendi com o Rafael Coutinho, do Cachalote, que quando você faz um trabalho muito grande, você tem que fazer ele por capítulos, e você vai alternando os capítulos, né? Faz no capítulo 1, depois você faz o capítulo 4, depois o 5, e volta no 2. Então, eu fui fazendo isso por causa do traço. Eu demorei 1 ano e meio fazendo o mesmo livro, e aí o traço vai mudando com o tempo, porque você vai tendo outros trabalhos também, e você vai aperfeiçoando o seu trabalho, o seu traço, né? Então, assim, eu demorei tempo e fui fazendo, e quando terminei, entreguei para o pessoal ler. O Amor Sobre Rosas foi a mesma coisa, cara. A gente fez leitura beta, a gente leu. Minha esposa editou, cara, ela arrancou um monte de página. Era para ter muito mais página do que 200. Ela, não, isso aqui você tira, isso aqui você tira, você tá enchendo linguiça, tira, vai tirando. E aquela dor, assim, cara, de falar, puxa, eu desenhei esse troço que você vai tirar.
Mas assim, mas eu respeitei também, e depois falei, poxa, isso aqui era... Se eu quiser fazer uma versão do diretor e colocar ele na internet, ele vai ser maior e vai ter lá algumas coisas que são apenas adendos, cara. Não vai acrescentar na história. São apenas, tipo, momentos dos personagens só, né? Mas assim, eu realmente, eu concordo com o Emanuel mais uma vez, cara. Ponto Emanuel, que pum. Realmente, cara, esse negócio de a gente se criticar, cara. E eu sempre falo quando eu dou aula de oficina de desenho, e os meninos querem fazer assim, ah, não, porque meu traço não tá bom, porque o menininho aí desenha melhor. Cara, não, você tem que ver quem foi você ontem, né? Que traço que eu tinha ontem e quem sou eu hoje. Porque realmente, cara, nós somos procrastinadores por natureza, ser humano. E quando você coloca um A bem grande, de eu sou artista agora, você não tem mais tempo para ficar para trás, porque você tem que avançar todos os dias, cara. E realmente a Netflix está aí para distrair a gente, a Disney Plus, todas as distrações de WhatsApp, tá tudo para nos distrair. Enquanto a gente não coloca lá modo, sei lá, modo não perturbe, que tem um modo não perturbe no celular, né? Não perturbe. E aí você esquece que ele existe, cara. Então, assim, tem um pessoal que eu estudei na História da Arte que eles faziam assim, durante o dia eles desenhavam, trabalhavam, faziam todo o desenho, o trabalho deles realmente, e de noite eles eram artistas, né? Faziam as obras de arte, ou eles iam fazer peças de teatro amadora. Então, eu creio que no mundo que não é perfeito, né? O mundo do artista não é perfeito, nós não vivemos, não somos pagos só para viver de arte, não temos um mecenas, né? Então, realmente, nós precisamos dar duro, realmente, para conseguir fazer aquilo que a gente gosta de fazer, né? Que é fazer história em quadrinhos, né? Tem uma coisa que vocês falam que eu achei interessante, que é assim, né? A melhora, ela é temporal, né? Com o seu aprimoramento, ele vai vir com o tempo. Só que se você nunca terminar nada, se você nunca fizer nada, você nunca vai melhorar, né? Então, até saudável, né? O Vonick falou, quem deu oportunidade para aquele moleque ali, né? Lá atrás, né? Mas é saudável olhar para isso dessa forma, porque significa que você reconhece que era muito aquém do que você é hoje, do que você conquistou hoje, né? É um caminhar, né? Eu sempre falo assim nas aulas também que essa coisa perfeccionista, uma coisa é ser autocrítico, que é extremamente importante, outra coisa é ser perfeccionista, né? E às vezes as pessoas erram nos 8 e 80, né? Não tem o 8 e 80. A pessoa não se autocritica ou ela se autocritica com excessividade, né? Ela quer fazer sei lá, o primeiro trabalho que ela lança, ela já quer ser o Jack Kirby, ela já quer ser o Dave McKean, ela já quer ser algo que, né, precisa caminhar Então, muito para chegar até ali, né? Jack Kirby ninguém vai ser nunca nessa vida, viu? Jamais. Mas assim, só para antes do Anderson fazer o adendo dele lá, respeitando a questão do tempo, essa questão da prepotência, realmente, cara, eu fico pensando assim, cara, quando a gente é jovem, a gente acha que sabe tudo, né, cara? E só com o tempo você fala, rapaz, você não sabe de nada, quem é você para criticar o outro, você falar mal dos outros, né, cara? Tipo eu e o Manuel, a gente já teve até uns embates aí, por muito, né, no passado, por causa da minha arrogância, minha prepotência, e assim, nunca não sabia de nada, cara. Eu né? também, eu sempre fui arrogante também. Então, aí você fala assim, cara, pelo amor de Deus, né, cara? E só com a idade você vê que realmente você precisava amadurecer muito. E como incutir isso na cabeça do jovem, né, cara? Que acha que tem acesso a tudo e pode saber tudo agora, né, cara? Mas, ó, rapidinho, só falar um negócio que eu lembrei. Eu fui na Rio Comic Con, foi o primeiro evento nerd que eu participei. Deve ter uns 10 anos já. Inclusive, eu vi a exposição do Will Eisner, eu vi o trabalho dele de perto, assim, cara. Cheguei até a chorar. Fiquei muito emocionado. Eu participei de uma oficina com o Roger Cruz. Ele falou, cara, aquele dia, ele tipo, toda aquela ilusão que eu achava que trabalhava para a Marvel, ele resumiu numa palavra. Ele falou, nós somos operários. Acordamos cedo, batemos ponto, que nem o operário que constrói um prédio. Nós somos operários. A gente ganha por produção. Se a gente atrasar com página, a Marvel já não te paga no prazo certo. Ela te dá, ela fica sabe, querendo te botar na linha, ou te deixa fora de uma edição
você tem que trabalhar feito doido, cara, porque é uma engrenagem. Então, quando você se dá conta de que o seu papel não tem nada de ser glamour, eu sou um puta. Não, cara, você é um peão. Você tem que acordar todo dia, tomar seu café e ir lá fazer aquilo que você tem que fazer. Você entendeu? Então, não tem que ficar enfeitando muito. Eu acordo, eu vou lá todo dia e põe para quebrar. É assim. Fala, Anderson. Bom, a questão de desenhar feito louco, que o Vanik e o Emanuel falaram aí, me lembrou, eu dou aula, né, também, e eu falo para os meus alunos que tem a teoria dos 1000 desenhos, que os 1000 desenhos é o seguinte, aquele primeiro desenho que você fez, você está achando que é bonito ou está achando que é feio, não importa, quando você chegar no número 1000, você vai ver o potencial do seu desenho. Porque aí você fez 1000 desenhos para chegar lá. Então você passou por 1000 passos. Então você evoluiu para caramba. Isso eu tiro da minha vida, porque eu tive uma fase que eu tinha parado de desenhar. Eu tinha parado de desenhar, só trabalho. E foi daí que eu voltei a desenhar, voltei a fazer um desenho por dia. De repente eu estava criando Perfect X, de repente eu estava fazendo outros trabalhos. Então, é aquela coisa. E se criticar também, se criticar muito, porque eu vejo os primeiros desenhos que eu fiz, o Perfect X mesmo, o traço hoje é outro. O jeito que eu vejo a linha dos quadrinhos dele é outro. E provavelmente amanhã vou ver diferente também. Provavelmente daqui para os próximos desenhos vai ser bem diferente, vai ser outra visão. Eu cheguei a encaminhar alguns quadrinhos deles, os mais antigos, para um desses concursos que teve aí de quadrinhos esse ano. E eu não entrei, mas me fizeram uma avaliação interessante, que eu tinha a questão dos traços, né? Até pensei assim, eles podiam ter visto os traços novos, né? Mas falaram uma coisa assim que aquilo ali marcou. Falou assim, a comédia que você trabalha está interessante, mas talvez você tenha que olhar melhor o tempo de comédia. Aí eu comecei a pensar, eu posso trabalhar essas coisas de uma forma bem diferente. Então, assim, essas avaliações, sempre uma pessoa, um profissional que chega a ver seu trabalho e fala, você está seguindo por um bom caminho, mas você já pensou em fazer isso? Toda crítica é interessante. Claro que existe as destrutivas, sempre vai ter aquelas pessoas que são mais arrogantes, né? Mas a gente, como todo mundo já falou, a gente também é super arrogante. Eu já fui super arrogante pra caramba. A humildade vem com a idade, né? Olha, irmão. E outra coisa também é que, assim, o Emanuel falou de artistas de fora que privilegiam o nosso trabalho, né? Poxa, eu recebi curtida do Simon Bianchi. Simon, acho que é Simone Bianchi. É homem, mas é Simone o nome. Que desenha Spawn, desenhou Superman, Batman. O trabalho do cara é incrível. É incrível. Eu queria desenhar daquele jeito. Eu vou ter que comer muito arroz com feijão para chegar naquele nível lá. Só que é muito interessante você ver um cara de fora, um cara que está lá no mercado todo dia, e o cara olha o seu trabalho e acha interessante. Voltando um pouco, a gente acabou falando muitas coisas, fugiu um pouco do tema, eu vou voltar para o tema, só para a gente encerrar. Eu sempre tive pessoas que leram meu trabalho com antecedência, assim como o Vanek falou. Não são sempre as mesmas pessoas, mas são sempre pessoas de confiança, né? Que eu sei que vão vir com a crítica dentro dessa característica que é a crítica do critério, né? Que elas têm o critério. Você não vai te criticar querendo derrubar a sua moral, querer só para encher linguiça, só para dizer que ela entende. Não, ela sempre vai fazer uma crítica
ou uma pontuação, que foi a hora? Qual foi a... Dizer tapinha nas costas. Tapinha nas costas. Ninguém quer isso não. aí. Não, e nem isso, e nem naquela crítica dura, que não contribui com nada, que não traz nenhum tipo de acréscimo para o seu trabalho, né? Então, esse último trabalho que eu estou terminando de produzir, teve uma coisa que foi muito interessante, que a Mayara é a pessoa que pegou para fazer correção ortográfica, mas como ela tem uma formação muito boa em letras e tal, ela fez a preparação de texto, né? Preparação de texto é aquele trabalho de ver se o autor está coerente com ele mesmo, inclusive, né? Se a história está andando de uma forma bacana e tal. E a primeira versão do meu roteiro, eu perdi a voz do meu narrador, que é basicamente o meu trunfo dentro do quadrinho, né? A sacada que eu tive do narrador é o que faz com que o quadrinho seja muito interessante. O narrador, na verdade, é um prédio. E aí, como é uma biografia, eu fiquei meio, sei lá, sabe, você fica meio temeroso, mas eu não fiquei temeroso percebendo isso. Eu desenvolvi o roteiro e quando eu não percebi, esse narrador tinha sumido. Ele tinha desaparecido e as possibilidades desse narrador, as camadas, né, como o Emanuel falou lá atrás, lá, do personagem se construindo, né, esse narrador ele construía essas camadas. E eu perdi toda. Aí ela falou, cara, aqui você se perdeu. Inclusive, não estou encontrando mais o autor aqui, né? É como se qualquer pessoa tivesse escrito essa história. Não está ruim, mas é uma história genérica. Não é uma história sua. Né? Também porque ela conhece o meu trabalho e tal. Então, ela já fez essas comparações. E aí eu falei, cara, teve que uma pessoa me lembrar que eu sou eu, sabe? Assim, uma coisa... Mas é muito interessante esse olhar, né? E aí eu fiz uma segunda versão do roteiro, ela falou, agora encaminhou, aí fez umas pontuações aqui e ali, que também foram acréscimos. Aí eu desenvolvi o roteiro, né, geral, mudei algumas coisas, foi caminhando, e agora na última versão, mais coisas nas discussões, né? Porque a gente faz um call, a gente liga e se fala. Então, nas discussões, não era uma discussão para ela ter razão ou para mim ter razão, né? É uma discussão para que o trabalho seja um trabalho cada vez melhor, cada vez mais bonito, cada vez mais interessante. E aí, a coisa mais interessante dessa última etapa aí, vamos dizer, é que a gente ficou preso uma semana numa palavra, apenas uma palavra. Porque eu tinha colocado uma palavra, ela falou que essa palavra era interessante, mas ela levava para um lado negativo, então ela deu uma outra palavra. Só que essa palavra que ela deu é uma palavra que não é muito conhecida, não é muito comum. E aí o leitor beta falou assim, você errou o português aqui. Você queria dizer tal coisa. E aí eu falei, não. E aí eu percebi que essa palavra que ela escolheu, apesar de muito legal, também criava um ruído. E aí a gente ficou, cara, uma semana discutindo uma palavra. Parecia papo de maluco. Mas só para trazer o quão interessante né, esse embate, que é um embate positivo, né, de duas pessoas ou mais, né, porque também tem os leitores betas, as pessoas que também leram fora ela, que trouxeram as nuances de falar, olha, aqui eu não entendi muito bem, o Vanik falou, né, isso aqui está enchendo linguiça, isso aqui eu não entendi muito bem, né, isso aqui está muito legal, mas na sequência já se perdeu, né, Ô, então eu Fábio, tive que acrescentar, pode falar. eu queria te perguntar sobre essa questão de você ficar perdido. Você tem ideia de como que aconteceu esse momento de você ficar perdido? Foi ao longo do escrevendo o texto ou já produzindo o quadrinho que você acabou se perdendo? Foi no roteiro, porque pela primeira vez eu fiz um roteiro inteiro antes de ir para os finalmente, né? Foi a primeira vez que eu roteirizei inclusive com thumbnails e tal. O que aconteceu foi assim, como é uma biografia, e a personagem, eu não posso falar porque eu tenho que ficar falando quem que patrocinou, e aí vai dar um rolo, né? Então, para simplificar aqui no nosso, e não estender muito, a personagem, a personalidade, ela escreveu um livro em terceira pessoa. E esse livro apesar de eu ter lido outros livros
sobre ela, esse livro ele meio que é o livro principal que eu me baseei. E aí eu quis puxar muito do livro dela para dentro da história. E aí eu esqueci a liberdade poética, eu esqueci, assim, e eu não esqueci, não foi uma coisa que, assim, eu tô lembrando que eu esqueci, sabe? Eu fui meio carregado por aquele sentimento de não errar a história dela, de não fazer uma cagada com a história dela, até porque ela já teve um apagamento histórico e tal. Então foi um receio, e acho que todos vocês sabem qual que é o projeto, então, né, foi um receio, assim, de cagar com a história. Só que com esse receio, eu caguei a história. Isso que foi o mais maluco, né? Foi aí que Não, mas eu me perdi. tá ficando bem bacana, tá ficando sensacional, sensacional. Obrigado. Por estar falando de uma artista, a própria imagem já fala por si, né? Acho que não tem jeito de homenagear um artista, você está falando uma história em quadrinho, já desenhando, já... As palavras são importantes também, né? Mas a arte tá impactante, tá muito bom. Tem uma dúvida que eu queria fazer sobre essa questão, que assim, nós três aqui somos autores, né? A gente faz o próprio quadrinho. Nós quatro, desculpa, perdão. É porque eu não contei eu, né? Que eu tô falando. Nós quatro. Então, somos autores. Então você tem que entender o seguinte, que são 3 processos. Primeiro você vai desenhar, certo? Porque assim, numa história em quadrinho tem o lápis, a arte final, as cores, o editor. Então são vários. Então você é tudo isso junto, né? Então são vários processos que você faz sozinho. Então o que eu queria falar, por exemplo, na narrativa eu sou muito mais direto. A pessoa saca, a pessoa olha a página já saca tudo na narrativa. Mas quando eu vou colocar o texto, às vezes eu coloco muito texto também. Você entendeu? Então, é importante, assim, quando você vai fazer um trabalho, vai fazer um lance seu autoral, é legal você ter um redator, um editor. Importantíssimo. A visão do editor é fundamental. Se você só tiver o editor, cara, ele já cuida do texto, ele já cuida de tudo. Porque ele tem a visão editorial. Então ele vai saber, olha, mano, acho que aqui é muito texto. Eu nunca tive isso, sabe? Eu ando tendo, nessas parcerias que eu estou fazendo, eu conheci alguns editores e eles são os caras que fiscalizam o nosso trabalho, né? Então, eu tô achando, cara, isso tá crescendo demais, assim, o meu trabalho, sabe? E eu acho importante não ter só uma mão mesmo na obra. É legal ter, no mínimo, um editor ali para te chamar para a realidade. Tem um filme, que eu não vou lembrar o nome, que depois a gente pode até, de repente, colocar nos comentários, na caixa lá do YouTube, que ele é um filme que ele fala sobre o primeiro editor que existiu, né, de literatura, considerado o primeiro, né? E é interessante que o escritor que ele editava trazia caixas e caixas de papel que era um livro só. Então o cara tinha 15 o Vanik falou aí de, né, dispensar páginas, o cara tinha uns 15 caixas que era o mesmo livro, e aí o editor que ia lá, né, cortava e falava, ó, isso aqui tá demais, isso aqui tal, porque é esse olhar que não é você, porque assim, tenta escrever um texto e corrigir o seu texto. É quase que certeza que você vai errar o português 3, 4, 5, 6 vezes. Porque você já viciou o olhar. Seu olhar já está viciado. Você não tem outro olhar sobre aquilo. É impossível você ter outro olhar. Né? Você já, tem que tomar cuidado com redundância também, né, Fábio? Às vezes o fulano está atravessando uma janela e o próprio desenho já está falando isso, já está mostrando isso, né? Uhum. Então tem que tomar cuidado com isso aí também. E eu acho que assim, esse trabalho do editor, preparador de texto, essas pessoas ou até quem não tem possibilidade, um leitor beta mesmo, uma pessoa que gosta, né, de quadrinhos e gosta de literatura e tal, que pode te dar esse feedback, né? Especialmente para o pessoal que provavelmente vai ter muita gente nova assistindo a gente, que está começando, né? Procura, e acho que é uma coisa muito interessante, e aí a pessoa pode falar assim, mas onde que eu vou achar essas pessoas, né? Você vai achar em evento de quadrinho, você vai achar em clube de leitura, você precisa fazer parte do meio. Você precisa... Às vezes tem as pessoas que te seguem no Instagram também.
Também, é. Mas é legal, assim, por exemplo, a amizade que a gente fez, assim, tipo, eu cheguei em Campo Grande, conheci o Emanuel no o Emanuel, acho que o Anderson, no evento lá do Parada Nerd, né? Aí depois, na Foi. sequência, eu conheci o Vanik. Então, assim, e a gente tá sempre trocando ideia, né? Então, isso é muito interessante porque você vai criando esses vínculos e essas formas de se comunicar e ter esses feedbacks, né? E aí, Eu eu pedi, eu lembro pedi, que... eu pedi uma dica com você na questão de gráfica, né? Fábio, tá um Aham, preço legal? Aí você falou, não, tá razoável, tá razoável. Isso é aham. legal. Então, essas coisas, assim, não tem como você fazer isolado, né? Apesar de a gente começou falando, a gente é autor independente, então a gente faz tudo sozinho. Tudo sozinho até a segunda página, né? Porque aí você vai realmente precisar dessas pessoas. Acho que eu e o Ivanish, a gente conversou sobre isso recentemente, né? Da coisa, pô, esse livro aqui, eu tenho a felicidade de ter um cara, esse livro novo, fazendo projeto gráfico, e aí, assim, tipo, tá fora da mesma. O cara pode até falar, ó, faz uma ilustração tal para pôr na guarda, né? Mas não sou eu pensando aquilo, né? É alguém É uma pensando o visão livro. diferente. Sim, Eu sim. não estou pensando o livro, né? Eu estou pensando meu trabalho é fazer quadrinhos, né? Então o cara vai falar, ó, você pode fazer uma guarda assim, assado, cozido, cozinhado, né? Ele vai dirigir esse, né? Então é o diretor dessa área, né? Assim como o editor vai editar o texto e coisa, esse cara vai editar essa parte. Então, Para esse quadrinho que eu estou fazendo agora do Lázaro, eu contratei um diagramador. O cara é letrista, editor, o cara é uma porrada de coisa. Eu já bolei, já fiz o espelho da história, mas tenho certeza que ele vai falar, Manuel, vamos fazer alguma coisinha aqui, vamos mudar aqui. Inclusive, eu fiz umas guardas também, cara, que eu adoro fazer guarda assim, em edição. Já abro com aquela guarda assim, acho sensacional, bacana pra caramba. Mas é isso e aí, aí, tipo, é bom você ter essa visão de um cara que ele, tipo assim, visualmente, né? Ele enxerga visualmente a sua edição, né? Diferente da gente como artista, né? E ele sabe, por exemplo, que qualquer toque que ele der ali vai ajudar para vender também. Você entendeu? Acho que é interessante por exatamente. isso. Exatamente. Essa coisa que todos vocês falaram de cortar texto, às vezes cortar uma imagem, às vezes cortar uma página, acrescentar uma página que, né, sei lá, ficou meio voado ali, aí você vai lá e mexe. Quer dizer, isso solitário você não vai conseguir fazer, porque você vai se perder em você mesmo. Você, né, você vai ficar Exatamente. maluco. Você vai pirar e não vai conseguir fazer nada. Só uma questão de a gente voltar nessa questão do coletivo, né? Da gente começar a pensar como pessoas que vão se ajudar no processo tanto criativo quanto de publicação também, né? Igual eu falei para você aquele dia que, poxa, quando o Manuel lançar o material dele no Catarse, a gente tem que fazer propaganda junto, cara. A gente tem que estar junto para impulsionar o trabalho um do outro. Quando o Manuel fazer o lançamento dele, a gente tem que estar lá junto para realmente chamar mais gente, porque quem me segue às vezes não segue o Emanuel. Por mais que eu tenha já compartilhado o material do Emanuel, às vezes o cara não segue o Emanuel. E assim sucessivamente. Então, assim, não é uma questão de... Por exemplo, o meu público, falando na real, o meu público não é o mesmo público de vocês. O meu público é o público da igreja mesmo, é o público cristão. Porque os meus livros já têm esse cunho, já tem esse cunho religioso, já tem esse cunho que trabalha mais a questão moral, né? É diferente. Então, mas mesmo assim, eu curto o trabalho de vocês e mesmo assim a gente se ajuda. Esse que é o processo. Por exemplo, tem um pessoal da França, uns amigos que se juntaram, que fizeram a editora L'Association. E eles eram amigos, se juntaram, criaram a L'Association e eles fazem quadrinhos e eles botam num site lá. Só que assim, ninguém fica fazendo um pelo outro, todo mundo só se junta para um promover o outro, né? Eu acho isso legal pra caramba. Não tem essa coisa de quem é melhor que ninguém, porque cada um tem seu público. A ideia o que a gente está fazendo aqui, é que nós estamos juntos para promover os quadrinhos, tanto nós quanto os quadrinhos regionais. É uma porta de entrada, né? Então, assim, a minha fala final é essa, que a gente possa prosseguir, né, nessa questão da gente divulgar os quadrinhos regionais, divulgar o nosso trabalho e ajudar também um ao outro nos editais, nos processos de criativos, né? E um fantasma fechou a porta do Emanuel ali. Foi. Não, mas ó, uma crítica, pegando esse lance que você falou de a gente se apoiar, eu tô fazendo o Catarse.
Eu percebi lá que a maioria dos meus apoiadores iniciais são artistas, são colegas meus, e viviam me cobrando, falaram, bicho, quando que você vai lançar o Lazarus? Quando que você vai lá? E eles foram os primeiros a contribuir lá. Eu fui ver lá os apoiadores, cara, só colega, só padrinista. Você entendeu? Então, eu acho que é uma boa maneira prática. Eu não estou cantando vocês aqui, não, viu? Eu tô falando assim. Porque, por exemplo, eu parei de comprar um pouco quadrinho gringo para dar uma força para esses colegas também. Então, por exemplo, essa grana que eu gastava com quadrinho gringo, não sei o quê, cara, tem uma porrada de quadrinho que eu nem li ainda. Entendeu? Eu vou começar a deixar uma grana para dar um apoio. Isso também ajuda, pessoal, a fomentar o mercado. Você entendeu? Então, se a gente... Lógico, eu não vou apoiar assim, qualquer projeto só porque tem que apoiar. Eu vou pegar ali... Eu posso escolher também. É de colega, mas eu posso escolher. Se o cara não gostar do meu traço, achar que eu não tenho uma proposta legal, ele não quiser me apoiar, eu acho válido. Não é porque ele é meu colega que ele tem que fazer isso. Mas eu digo assim, isso aí também é legal, da gente começar a ter essa cultura de se ajudar de forma prática, você entendeu? Porra, o colega tá lá com um projeto, pô, vou deixar de comprar um encadernado aqui de R$35, porque o apoio mínimo de qualquer desses projetos é R$40, você entendeu? E ainda com frete incluso ainda. O meu o mínimo lá é R$39,90 com frete incluso. E aí, então eu acho que isso aí é uma maneira legal também. E eu gostaria de escutar alguma coisa do Anderson aí, porque está muito quietinho, muito quietinho. Antes eu só queria falar que a questão da leitura, né, que o Vanik trouxe à tona, também não é excludente, né, porque assim, a pessoa pode gostar de humor e gostar de uma coisa mais densa, porque tem momentos, né, você tem momento que você quer ler uma coisa mais leve, tem momento que você quer uma coisa mais cabeçuda, tem momento que você acha que você quer uma coisa mais artística. Eu acho que não é excludente, né? Eu faço parte de um grupo de leitura, que é um outro espaço que é muito interessante para estar, assim, para trocar ideias e tal, chama Vortex. E é muito interessante, porque, assim, no mesmo reunião, uma pessoa leu Tolstói, Dostoiévski, e a outra leu Stephen King, sabe? Tipo assim, assim, um vai para uma coisa mais, né, tipo, alta literatura, chamada alta literatura, o outro tá lendo uma coisa mais ali de terror. Um dia Stephen King vai ser alta literatura também. Pode ser. Mas assim, não tenha o julgamento de que isso é certo ler e aquilo é errado ler, né? Eu acho que eu acabei de lembrar aqui, Fábio. Acabei de lembrar aqui do Robert Crumb, cara, que fez a versão da Bíblia, cara. Exatamente, certinho, cara. Aqui, Gênesis. O cara fez certinho. Por ele ser underground, todo mundo achou que ele ia escolher. Não, ele fez impecável, assim. É lógico, ele tirou algumas coisas ali, né? Mas você pega, se você é cristão, você fala, cara, eu não posso nem descer o cacete nesse aqui, porque o cara fez fiel. Então, quer dizer, você não tem muito esse negócio. Eu gostaria, cara, eu amo Jesus, assim, acho Jesus um ser humano fantástico, assim, você entendeu? Eu gostaria de fazer, não interessa a minha religião, assim, acho que todas as religiões, todo mundo tem o maior respeito por Jesus, né, cara? Exceto lá, né? Onde ele foi crucificado. Mas, assim, eu gostaria muito de fazer um quadrinho uma hora sobre Jesus, cara. Você entendeu? É lógico, na minha visão, na minha ótica. Mas eu gostaria muito de fazer um quadrinho sobre Jesus ainda. E é um projeto que eu uma hora ainda vou fazer ainda. Olha os spoilers! Bom, gente, então você vai falar alguma coisa, Anderson? Bom, por favor, né? Antes de mais nada, né? Por falar em projeto, já passou da hora da gente fazer um projeto juntos aí. Vamos fazer, vai sair uma coletânea. Vai sair uma coletânea aí, ó. Só para fazer uma outra coisa mais para frente aí. Essa coletânea vai ser... Vamos ver se a gente faz alguma coisa para CCXP agora no final do ano. De repente a gente pode fazer alguma coisa para... Por exemplo, se for o Fábio, se for eu, se for... Leva o trabalho de quem não puder ir, entendeu? Seria interessante. É uma maneira de incluir todo mundo no evento. Beleza. Bom, é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do papo.
A gente ainda tem mais 4 episódios, vamos falar de muitas outras temáticas relacionadas à criação de quadrinhos, sempre com os 4 autores. Somos autores de quadrinhos de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Então, até o próximo HQCG. Grande abraço a isso aí. todos. Abração.